você diria sim. O que nós estamos vendo aqui nesse texto é o momento em que Neemias chega em Israel e ele ficou 3 dias ali sem dizer nada. Ele rodeou os muros, olhou à noite os muros, passou por ali durante a noite. Seu cavalo não passava por causa do entulho que havia ali, num certo lugar que ele chegou, a fonte do rei. E ali ele foi avaliando e não disse nada ao povo. E o interessante é que nós compartilhamos domingo passado, meus amados irmãos, nesse texto, logo no versículo 16, ele diz: os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Ele já está colocando aqui as pessoas que vão realizar a obra. Todos aqueles que estavam ali olhando, todos aqueles ali que estavam curiosos para saber o que estava acontecendo, por que Neemias estava ali na cidade. Mal eles sabiam que eles estavam incluídos num grande projeto de Deus através da vida de Neemias. Mal eles sabiam que aquilo que Neemias estava olhando, aquilo que Neemias estava fazendo, eles estavam inclusos nesse projeto. E esse projeto que eles realizaram junto com Neemias, primeiro precisava de um ok deles. Eles precisavam dizer sim. E glória a Deus que ao ouvir aquilo que Neemias trouxe para eles, eles responderam com sim. E a mensagem que nós trouxemos domingo passado para os irmãos foi: você diria sim? Quando nós estamos nesta grande obra, nós estamos reconstruindo. E quando eu falo para você que nós estamos reconstruindo, não estamos reconstruindo muros físicos. Nós estamos reconstruindo muros espirituais. Muros espirituais na vida de pessoas. Muros espirituais que caíram, muitas vezes, em pessoas que eram da igreja, que saíram, que não estão mais firmes com o Senhor. Muros espirituais nas nossas famílias, nas nossas casas. Hoje, a nossa irmã Michele pediu por um rapaz, né? O Rafael, que está com problema de alcoolismo. Muros precisam ser reconstruídos na vida do Rafael. Muros precisam ser erguidos na vida do Rafael para que ele tenha essa proteção, para que ele se sinta seguro, para que ele possa voltar, para que ele se volte para Deus e que ele possa adorar a Deus. Muros precisam ser levantados. Mas a realidade, meus amados irmãos, é que construir muros não é algo fácil. Construir muros ou reconstruir muros não é algo fácil a se fazer. E nós estamos aprendendo isso desde o primeiro dia em que nós começamos a estudar o livro de Neemias. Desde o primeiro dia, nós percebemos que Neemias recebeu a mensagem, perguntou para seu irmão, né, como é que estava Israel, como é que estava a cidade, como é que estavam as pessoas que tinham voltado do cativeiro. E a resposta que ele tem não é uma resposta favorável. E o que nós trouxemos para os irmãos foi que o primeiro passo que Neemias teve foi de se importar. Se importar com um problema que ele poderia dizer que não é dele. Nós falamos e reafirmamos aos irmãos, Neemias não precisava de nada disso. Ele vivia num palácio, né? Posso dizer que ele não vivia num palácio, mas ele servia num palácio. Eu acredito que ele vivia, sabe por quê? Porque como ele era o copeiro do rei, se o rei sentiu fome de madrugada, sentiu fome de dia, sentiu fome à noite, lá tinha que estar Neemias para provar a comida do rei, não é verdade? Então provavelmente ele vivia nos palácios ali. Comia do bom e do melhor, é claro que com uma dificuldade. Poderia pegar algo envenenado, mas se o rei era bom, ele se dava bem. Então ele não tinha que sair do lugar dele para ir até Jerusalém. E esse texto que nós lemos aqui, se formos ler do versículo 11 em diante, nós vamos ver que ele viajou, meus amados irmãos, mais de 1000 quilômetros até Israel. Isso dá 5 meses de viagem. Então nós vemos Neemias se preocupando com um povo que está distante, mas que está oprimido, um povo que está em desgraça, um povo que está vivendo opressão, um povo que está vivendo o opróbrio, está sendo humilhado pelo seu inimigo, e ele liga para isso. É o primeiro passo daqueles que querem uma transformação na sua vida. É o primeiro passo para aqueles que querem uma transformação na sua igreja. É o primeiro passo para aqueles que querem transformação na sua família. É o primeiro passo para aqueles que querem uma transformação numa vida que está voltada para o vício. É se importar. Sabe por quê? Porque muitas vezes, meus amados, nós estamos nos importando com algo, enquanto que de repente a pessoa não está nem aí, não é verdade? Mas a realidade é que a partir do momento que já nós estamos importando, já está acontecendo alguma coisa, não é verdade? Nós já estamos fazendo alguma coisa. Se o outro não está se importando, nós que nos importamos, oramos. Nós que nos importamos, falamos para ele da palavra. Nós que nos importamos, sondamos os muros para ver o quanto de quebrado eles estão, de quanto rebentado eles estão. E o que nós estamos vendo aqui, Neemias passou 3 dias ali, andando nos muros, depois de ter viajado 5 meses. Ou seja,
não é uma trajetória fácil. Reconstruir muros tem um processo, tem um caminho a ser percorrido. Nós percebemos que o primeiro caminho a ser percorrido é o caminho da oração. Sem oração, como nós falamos uma frase em uma das mensagens, sem oração não tem reconstrução. Sem oração não tem reconstrução. Você vai ver que o primeiro capítulo de Neemias, ele é todo voltado para a oração. Neemias orou, Neemias jejuou, Neemias lamentou, chorou diante de Deus, dias, dia e noite, chorando, jejuando, orando ao Senhor, porque ele tinha em mente, ele se importava com algo que estava trazendo opressão para o seu povo, para algo que estava trazendo tristeza para o seu povo, e automaticamente tristeza para o coração dele também. Isso levou Neemias a orar. Meus amados irmãos, as dificuldades não nos levam a orar, não sei mais o que pode fazer a gente orar. Se as dificuldades que vêm não nos fazem colocar o joelho no chão e clamar ao Senhor, eu não sei mais o que pode fazer. Porque é no momento da dor, é no momento da tristeza, é no momento da dificuldade que nós mais nos achegamos a Deus. Porque nós sabemos que Ele é o único que pode fazer quando nós não podemos. Ele é o único que pode nos levar para lugar que nós não conseguimos ir sozinho. Você acha que Neemias conseguiria sair do palácio do rei sem a ação de Deus na vida dele? Jamais ele sairia de lá. Ele era o copeiro do rei. Ele era um servo do rei. Ele deveria ficar ali provando a comida do rei, para salvar a vida do rei, se necessário. Neemias era muito importante ali no palácio para o rei. E a gente percebe que o amor que o rei tinha por ele, por perceber a sua afeição de triste, conversando com ele como se fosse um amigo, a gente percebe o quanto de amor que o rei tinha por ele. De quanto cuidado e carinho que o rei tinha por Neemias. Neemias não era alguém para sair do palácio, era para continuar lá. Mas a ação de Deus na vida de Neemias, na vida do rei, na vida dos governantes por qual ele passou, na vida daqueles que era o capitão da guarda da floresta do rei, e todo o restante de caminho que Deus abriu. Imagina só Neemias viajando 5 meses de viagem. Tem ideia, numa época em que se não tem muita segurança, apesar de que o rei mandou com ele junto à sua frota real. Mas imagina só 5 meses viajando, meus amados, para chegar num lugar que você sabe que está destruído, que você vai ter trabalho. Uma das coisas que nós falamos da segunda mensagem é: não adianta só orar, não adianta só jejuar. Tem que orar, tem que jejuar, mas tem que estender as mangas e tem que trabalhar. Erguer muros não é fácil. Se coloca no lugar daquelas pessoas que estavam ali com Neemias. Neemias não chegou lá como um governante qualquer, meus amados. Ele não chegou como um governante que só olha e fala assim: façam, peguem ali o tijolo, coloquem em cima, peguem pedras, botem para lá. Não, você vai ver o tempo todo no livro de Neemias que Neemias está junto. Ele é um líder que ele trabalha, ele dá exemplo. Ele é o primeiro a pegar as pedras, ele é o primeiro a ajudar, ele é o primeiro a se colocar na brecha. Ele é o primeiro a estar ali falando: se vocês morrerem, eu estou com vocês, estamos juntos, ninguém vai morrer aqui. Se acontecer com você, vai acontecer comigo. Se você está se esforçando, eu vou me esforçar também. Eu tenho direitos como governador, mas eu estou dando a vocês coisas que eu não precisava dar. E eu não estou exigindo de vocês aquilo que eu precisava exigir. E quando nós vemos aqui, meus amados, ele falando com os judeus, nós percebemos que ele diz o seguinte: então eu lhes disse, depois dos 3 dias que ele andou pelos muros, vejam a situação terrível em que estamos. Que situação terrível que estamos? Ele estava no palácio, bom e do melhor. Deixa eu te falar uma coisa: para você entender a dor do outro, você precisa se colocar no lugar dele. Empatia. Você precisa se colocar no lugar do outro para entender o que é que ele está sofrendo. O que nós estamos vendo Neemias aqui, alguém que chega como um governador em Jerusalém, tinha todos os direitos de recolher impostos das pessoas, para usufruir desses impostos, mas ele se coloca no lugar deles e diz: veja que situação difícil que nós estamos passando. Olha que situação que eu e você estamos. Porque ele se coloca no lugar do povo, ele faz parte daquele povo. Nós só entendemos a dor do outro quando nós nos colocamos no lugar do outro. Nós só conseguimos entender o que é passar um problema com vício quando você vê o quanto o outro está sofrendo e fala: poxa, poderia ser eu naquele lugar. Poderia ser eu sofrendo naquele lugar. Poderia ser eu aqui sonhando com uma comida, sonhando com que alguém passasse aqui e me trouxesse uma roupa. E nós como igreja, meus amados, nós fomos chamados para isso.
Nós fomos chamados para amar. A palavra do Senhor nos diz que nós seremos conhecidos pelo amor. E como é que você ama? Se você não se coloca no lugar do outro. Esse inverno, graças a Deus, não fez tanto frio, não é mesmo? Mas o inverno passado foi um frio enorme. E a igreja se levantou para levar roupas de frio. Por quê? Porque poderia ser eu, poderia ser você sentado lá, passando frio, passando fome. E nós precisamos nos colocar no lugar do outro. A realidade, meus amados, como nós falamos, é que construir muros não é fácil. Quando nós pensamos em erguer muros e muralhas em Israel, a gente imagina tijolinho, né? São pedras enormes que o povo tinha que trabalhar. Se você for olhar a história, acredito que talvez você já tenha lido toda a história, você vai ver que chega um momento que o povo já não está aguentando mais. Está acabando comida, o povo está com fome, porque estão sendo escravizados pelo seu próprio povo, porque estão devendo dinheiro, e aí o povo acaba, olha, eu dou isso para você, mas você me dá a sua plantação. Olha, eu vou te emprestar isso, mas você me dá o seu filho como escravo. E aí então você ouve um clamor do povo reclamando, olha, nós estamos aqui trabalhando, nós não estamos aguentando, estamos passando sufoco aqui. Mas apesar do sufoco que eles estavam passando, meus amados, quando Deus está no projeto, com sufoco ou sem sufoco, o negócio vai dar certo. Com sufoco ou sem sufoco, dá certo. Porque o Senhor é com ele. Nós falamos que foram 120 anos que eles estão vivendo no opróbrio, 120 anos que estão vivendo na humilhação, 120 anos que estão sofrendo. Neemias chega e em 52 dias ele resolve o problema. 52 dias, Neemias resolve o problema. O que acontece aqui, meus amados irmãos, é que se olharmos com os nossos olhos, seria algo impossível de realizar. Se olharmos com os nossos olhos humanos, tem coisas que parecem ser impossíveis de acontecer, mas para Deus é simples. Para o Senhor é simples, é coisa tranquila. 120 anos, talvez as pessoas pensassem aqui, nós fizemos uma enquete aqui, Tiago, domingo que passado, de manhã, e saímos perguntando, quantos anos você acha? Alguns chutaram 10, outros chutaram 20, 30, né? O outro Tiago chutou 300 anos para a construção do muro, outros chutaram, né, sempre de 10 para cima, por aí, não sei se alguém chutou menos que isso. Mas passou longe. Por quê? Porque parece algo impossível de ser realizado. E o Senhor realizou através de Neemias e aqueles que ajudaram em 52 dias. Então aquilo que parece ser impossível para nós, meus amados irmãos, não é impossível para Deus. Essa que é a realidade. A palavra do Senhor diz isso. O Senhor está falando, né, com os discípulos, ele diz, olha, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E quando nós falamos agulha, não é agulha de tricô. A agulha são buracos, são portas na muralha, que são estreitas. Porque tem que ser estreito mesmo, porque o exército pode passar com tudo. Então nós vemos Jesus falando isso, e aí um dos discípulos disse, então quem pode ser salvo, né? Quem pode ser salvo? Como é difícil alguém que tem riqueza entrar no reino dos céus. Sendo assim, quem é que pode ser salvo? Jesus diz, olha, para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para o homem é impossível. A restauração da sua vida, talvez você olhe e fale, isso é impossível. Mas Deus olha e diz, para mim não é nada impossível. A restauração da sua família é impossível. Sim, aos olhos humanos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Restauração da saúde, aos olhos humanos, a Mércia fala aqui da amiga dela, e toda vez que ela fala, o irmão Ailton faz lá, ai meu Deus do céu, né, irmão? Toda vez que a Mércia fala do câncer do pulmão, o irmão Ailton parece que sente a dor da mulher. É impossível? Ao olhar do irmão Ailton é impossível, mas ao olhar de Deus é possível. Os nossos olhos podem ver um milagre, meus amados. Eu sei que muitas vezes nós oramos e Deus leva. E como entender o não de Deus? Como entender o sim de Deus? Como entender o espere de Deus? Ele é Deus. Essa que é a realidade. Se Ele quer curar, Ele cura. Se Ele quer levar para si, Ele leva. O tempo dele é perfeito e é assim que funciona. E nós temos que entender a vontade de Deus. A realidade é que a palavra final vem de Deus. Então, enquanto há vida, há esperança.
Se não morreu, vamos reerguer esse muro enquanto dá tempo. Vamos continuar construindo, vamos continuar tendo fé. Porque a palavra do Senhor, meus amados irmãos, quando Neemias chama para a briga, o povo atende. Quando Neemias chama para a briga, o povo atende. Eles dizem sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização do projeto. Quando Neemias conta para o povo aquilo que Deus fez e como ele chegou até ali, o povo se reanima. Sabe como é bom a gente ter respostas de oração de Deus, não é mesmo? Como é bom a gente ver o sobrenatural de Deus se mover nas nossas vidas. Como é bom a gente ver Deus falando. Como é bom a gente ver Deus agindo. Como é bom a gente ver Deus protegendo. Isso nos reanima. E quando alguém vem aqui contar um testemunho e fala, olha, aconteceu isso comigo, isso é Deus. Que bênção. Se ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. Toda vez que ele faz, meus amados, nosso coração se anima. O que Neemias fez com o povo foi, olha, aconteceu no palácio algo impossível de acontecer. Eu estava servindo no palácio. Jamais eu sairia de lá. Mas eu clamei, eu orei, eu jejuei, eu chorei. Não foi um dia, não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi 5, não foi 6, não foi 7. Eu orei, eu insisti com Deus e Deus falou comigo. E eu cheguei no rei e ele ouviu o meu clamor. Amém. Ele atendeu o meu pedido. Amém. Eu cheguei aqui para eliminar o opróbrio de vocês. Eu cheguei aqui não porque eu posso. Foi Deus quem me trouxe até aqui. Foi Deus quem me fez ser bem-sucedido. Nada foi pela minha força, nada foi pela minha vontade. Eu só me coloquei na presença de Deus. Eu só orei, eu só mostrei que importa. Senhor, a reconstrução do muro de Israel, a honra do teu povo, isso importa para mim. Vale a pena jejuar por isso, vale a pena orar por isso. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização do bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós terminamos a mensagem passada, domingo passado, falando sobre isso. Quando a dificuldade vier, quando a aflição vier, quando os problemas vier, quando você começar a reconstruir os muros, os inimigos vão vir. Quando as coisas estiverem dando certo, quando o Senhor estiver contigo, o inimigo vai vir para te rebaixar, para dizer para você que você não consegue. O que é que você está fazendo? Você está querendo se rebelar contra o rei? Nem uma raposinha passando aí, ó, vai derrubar esse muro de vocês. Quem são vocês, miseráveis, para fazer algo como esse? Ele fala, quem que esses judeus miseráveis pensam que são? Eles estão achando que vão conseguir reconstruir o muro? Meus amados, deixa eu te falar uma coisa. No mundo espiritual, você começa a reconstruir muros. Você não enxerga o que está acontecendo muitas vezes. Mas o inimigo está vendo que você está avançando. O inimigo está vendo que você está caminhando. O inimigo está vendo que você está crescendo. Você não está enxergando, mas ele está enxergando e ele tenta te derrubar. Ele tenta te passar uma rasteira, ele tenta te decepcionar. Ah, agora eu vou fazer isso daqui, que ele vai deixar de orar. Agora eu vou fazer isso daqui, porque ele está achando que estava tão perto de chegar, e agora aconteceu tudo de novo. E aí você fala, meu Deus do céu, eu oro, parece que a coisa vai e não vai. Mas a realidade, meus amados irmãos, acontece no mundo espiritual aquilo que aconteceu aqui. Os inimigos estão caçoando, eles estão humilhando, eles estão tentando fazer com que o povo parasse a obra, mas ao mesmo tempo que eles estão lá humilhando, fazendo chacotas, trabalhando no oposto para destruir, cada dia que passa, eles veem o muro aumentar cada vez mais, e o desespero deles aumenta cada vez mais. Quanto mais perto você chega da tua vitória, mais o inimigo se enfurece. Quanto mais perto da reconstrução você chega, mais o inimigo tenta fazer com que você pare. A realidade é que você não pode parar de colocar as pedras. Você não pode parar de colocar uma em cima da outra, por maior dificuldade que seja. Esse povo enfrentou uma dificuldade enorme, meus amados. Parece simples, é lindo ler o livro de Neemias e ver um muro sendo construído.
Mas só se colocando no lugar desse povo para você entender a dificuldade que eles passaram. Sem comida o suficiente, sem pessoas o suficiente, metade do resto do povo reclamando contra eles, querendo fazer pará-los. Mas o que Neemias deixou claro para eles aqui, e que precisa ficar claro para nós, é que a reconstrução desses muros não seriam pela força deles, seria pela força do Senhor. Todo o tempo Neemias está querendo dizer para o povo: consegui isso, mas não foi por minha causa, foi Deus que me trouxe até aqui. Eu consegui a benevolência do rei, mas não fui eu que consegui, Deus se atendeu para a minha oração. Eu viajei 5 meses, eu cheguei aqui vivo com o meu povo para ajudar vocês. Cheguei aqui com o que precisava, madeira. Mas nós chegamos aqui, viajamos com madeira, viajamos com um monte de coisa. Nós só chegamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. E aí vem o inimigo, se levanta e diz: vocês não vão conseguir. E ele diz: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Coloca essa palavra na tua mente hoje. Coloca essa palavra hoje no teu coração. O que você se propôs a fazer, aquilo que importa para a tua vida, comece fazendo, crendo de que o Deus do céu fará com que você seja bem-sucedido naquilo que você há de fazer. Ele vai abrir as portas, Ele vai derrubar os inimigos. E deixe que falem, porque no final das contas o muro será reconstruído, eles querendo ou não. Mas você precisa reconstruir. Você não pode parar. Você tem que continuar. Você tem que trabalhar. Vai suar, vai chorar, vai colocar o joelho no chão, vai se humilhar diante de Deus. Mas no final seus olhos verão muros reconstruídos, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos cantar um hino e depois nós vamos orar ao Senhor, encerrando o culto dessa noite.